Bom, pessoal, a gente vai dar então andamento à nossa reunião. A Roberta, a nossa endocrinologista que vai participar com a gente, a doutora Roberta Frota, vai entrar à distância e eu já queria rapidamente então convocar o timaço, na verdade, dos cirurgiões de cabeça e pescoço. Já está aqui perfilado. Vocês podem vir aqui, eu vou apresentando vocês. Então, a doutora Aline Viana, a doutor Sérgio Shoa, o doutor Arthur Gatti, doutora Beatriz Godoy Cavalheiro, para compor aqui a mesa. E eu vou chamar também a enfermeira Paola Borg, enfermeira navegadora, e o André D'Alessandro, não estou vendo, acho que ele deve estar chegando. E faltou chamar alguém? Não, né? Eu vou aproveitar e vou chamar o Luigi. O Luigi está ali atrás, se quiser compor a mesa, Luigi, fique à vontade também. O Luigi é otorrino. O- É assim mesmo. Na outra eu fiz a surpresa para o Carlos, agora é para você. Senta aqui. O Luigi é otorrino, da equipe da casa também. É, e aqui, pessoal, assim, a nossa dinâmica hoje vai ser basicamente para conversar e trocar uma ideia assim, das experiências desses super experts em tumores de cabeça e pescoço. Então, uma equipe multidisciplinar envolvida no cuidado desses tumores de cabeça e pescoço. Eu queria começar aqui. Vamos fazer assim a rodada para começar. Ah, a Roberta já está conosco? Ainda não. A gente vai. Tá, ainda não. Tá bom. A gente vai começando então com as outras mesas. A gente vai falar então, assim, só para vocês terem uma visibilidade do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre os tumores de cabeça e pescoço, carcinoma epidermoide. Depois a gente vai fazer uma rápida passagem por glândula salivar e, por fim, finalizar com os tumores de tireoide. Temos vários experts aqui nesse assunto também. E eu trouxe a Roberta para dar um olhar sobre um olhar da endocrinologista, que é muito importante nessa caminhada com a gente. Vamos começar com o Arthur. Arthur, os tumores de cabeça e pescoço hoje, na sua visão, o porquê dessa dinâmica toda do Júlio Verde? Por que é tão importante hoje a gente falar sobre os tumores de cabeça e pescoço, especificamente o subtipo carcinoma epidermoide? Bom, primeiramente eu agradeço o convite para participar aqui dessa discussão e com certeza o Júlio Verde ele trouxe para a gente um foco não somente para cabeça e pescoço, mas para todo mundo que mexe ou lida direto ou indiretamente com câncer, justamente por conta da grande incidência e do aumento da incidência no caso aqui do carcinoma espinocelular para tumor de cabeça e pescoço. A gente sabe que é um dos subtipos mais comuns, se não o mais comum, quando a gente fala sobre câncer. É bem estudado, bem conhecido a sua origem, seus fatores causais, mas na cabeça e pescoço por si só, a gente tem distribuído dois grandes grupos, grandes bolhas, quando a gente fala sobre o carcinoma espinocelular. Aqueles causados por HPV, aqueles causados não por HPV. E principalmente os não causados por HPV, a gente tem um ponto extra, que é o fator causal dele ser relacionado ao tabagismo e metilismo, que além de ser das principais práticas de vícios socialmente aceitos que a gente tem na população mundial, infelizmente a gente tem um crescimento cada vez maior dessa prática tanto do etilismo quanto do tabagismo, causando e convergindo com um prognóstico, diagnósticos mais precoces desse tipo de tumor, indo em contramão que a gente tem na maioria dos outros tipos de câncer, carcinoma espinocelular, quando a gente pega, por exemplo, na saúde feminina, todo o rastreio que a gente tem com carcinoma espinocelular, a gente tem uma tendência à diminuição, e a gente tem na cabeça e pescoço uma tendência a um aumento desse subtipo, paralelamente com o aumento do subtipo também relacionado ao HPV, principalmente quando a gente faz uma análise estatística fora do Brasil. No Brasil, por conta de uma dificuldade de análise estatística, a gente ainda tem o tabagismo e o etismo como principal fator causal. A gente sabe que ao longo no mundo inteiro a gente tem o carcinoma espinocelular causado pelo HPV como sendo um dos chamarizes da prevenção e da profilaxia
a esse tipo de câncer. Então, acho que trazer esse tipo de tema para cá, a gente está falando sobre um dos principais cânceres na população em geral, principalmente no paciente tabagista e o paciente HPV positivo, que se a gente fizer um rastreio populacional, a gente encontra acima de 80% pessoas que já tiveram o contato com esse tipo, com esse subtipo, ou que tem esse vício relacionado à sua formação, sua etiopatogenia. Perfeito, fez um belo panorama, né, do problema. Sérgio, é, uma medida de grandeza, em que pé que a gente está hoje com o tabagismo no Brasil e o quanto que isso está impactando na gênese dos tumores de cabeça e pescoço, em termos numéricos, populacionais, problemas de saúde pública? É, também queria agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, porque é um dos primeiros eventos, se não o primeiro, de cirurgia de cabeça e pescoço aqui, homenageando o Júlio Verde. Eu acho que eu não tenho números para falar a verdade, mas o tabagismo é uma coisa que a gente não consegue ver uma diminuição presente nos hábitos da sociedade, né? Agora, com o cigarro eletrônico, então, o pessoal está abusando cada vez mais disso e acha que não faz mal, acha que é um cigarro que não tem o tabaco, mas faz mais mal, inclusive, do que o cigarro de tabaco. E isso acaba perpetuando aí os problemas da cabeça e pescoço, principalmente os carcinomas epidermoides, né? Que tem uma outra dificuldade associada. Apesar da gente estar falando de um tumor que está na cara, que está na boca, que está às vezes visível, né? Ele às vezes também se encontra oculto, né? Na laringe, um órgão que a gente não consegue visualizar com frequência, né? A não ser num ambulatório de especialidade, né? Nos seios da face, que às vezes você não consegue ver, rinofaringe, não passa num exame físico comum, né? Então, acaba você tendo diagnóstico só quando a doença está avançada e começa a ter alguma manifestação e então chega o diagnóstico numa fase tardia. E a gente sabe que o diagnóstico precoce aqui tem uma grande chance de trazer a cura para o paciente. Então, o enfoque dessa campanha Júlio Verde é justamente a informação, né? Que é um fator de risco, a frase da campanha desse ano é justamente que a falta de informação é um fator de risco, porque a população muitas vezes não sabe, né? Até quem procurar quando tem um SEC de cabeça e pescoço, né? Perfeito. E aproveitando, Aline, esses ganchos aqui do Arthur e do Sérgio, a gente sabe que existe uma anatomia muito bem dividida e identificada aí nessa região de cabeça e pescoço. Você consegue fazer para a gente rápida, um rápido overview dessa subdivisão da cabeça e pescoço, que a gente acha que é uma coisa só, mas ele é meio compartimentalizado. E esses fatores de risco que o Arthur trouxe, que o Sérgio trouxe, principalmente do HPV, você consegue direcionar para a gente, de uma forma mais específica, Vou esses tentar, compartimentos e os mais afetados pelo HPV? é, vou tentar direcionar, né, e facilitar para vocês, porque realmente, quando a gente fala tumores de cabeça e pescoço, está tudo englobado, mas existem alguns subsítios que são, é importante a gente conhecer para saber diferenciar. Alguns deles têm mais relação com um fator de risco que outros. Os tumores, HPV relacionados, eles estão muito relacionados com os tumores de orofaringe, que é aquela região da cavidade oral mais posterior, né, que pega as amígdalas, o palato mole, a úvula, a base da língua. Essa região a gente chama de orofaringe, e ela está muito relacionada aos tumores HPV positivos. A gente tem a cavidade oral propriamente dita, né, que é os tumores de boca, que é língua, mucosa jugal, que é a gengiva, lábio, palato duro, né, que é o céu da boca. Então, essa é quando a gente chama de tumores de boca, a gente está falando dessa parte. A língua oral, que é a parte mais anterior da língua, a parte posterior é base da língua, que é a orofaringe. Voltando para a faringe, me atrapalhei aqui, mas assim, tem Não, a bem, super. nasofaringe, que é a parte superior, a parte posterior do nariz, a orofaringe, que é essa parte mais da cavidade oral posterior, e a hipofaringe, que é a parte mais baixa, né, que é como se fosse o início depois que o alimento passa pela boca, ele entra na hipofaringe para depois ir para o esôfago, o estômago. Então, esses três compartimentos da faringe, que a gente subdivide assim,
E tem a laringe, que é essa parte mais anterior, que está relacionada com o órgão vocal, que tem muito, a gente fala muito assim, tem muita associação com o tabagismo e, como o doutor Sérgio falou, às vezes você não consegue examinar no consultório normal de um dentista ou de um médico generalista, mas o paciente ele apresenta um sintoma que é muito inicial e importante de você reconhecer, que é a disfonia, né, a rouquidão. Então, um paciente que tem um histórico de tabagismo, mais idoso, ou até que não tenha, mas que tem uma história de rouquidão que persiste por mais de 15, 20 dias, é muito importante você pedir, né, para ele fazer o exame, a nasofibroscopia ou a laringoscopia, para poder visualizar esse órgão, que ele, muitas vezes, você vai reconhecer e identificar essa lesão. E faz muita diferença você tratar, bem no início ou não, né, quando você infelizmente só pega quando o tumor está bem mais avançado. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí, assim, Excelente. claro, tem os tumores de pele da face, né, que a gente acaba tratando também, mas esses compartimentos são os principais. Tem a Perfeito, Aline. tireoide, né, que a gente vai É, falar a depois. tireoide. Daqui a pouquinho eu vou convocar a doutora Roberta também. Bia, faz um overview para a gente dos principais sintomas. O que é que faz o que é que faz o paciente despertar para esses problemas na região da cabeça e pescoço, em termos de sinais e sintomas? Ok. Bom, primeiro agradeço também a iniciativa. Lembrando que nesse ano de 2024 nós fazemos 10 anos do Júlio Verde, né? Ele foi estabelecido em 2014. Na verdade, o dia de conscientização do câncer de cabeça e pescoço é o dia 27 de julho. E como todas as, complementando os que os colegas falaram, essas campanhas das cores, né, visam aí desmistificar e alertar mesmo, colocar em foco, né, as patologias desse território, né, para que haja um pouco mais de atenção em relação a isso. E uma outra coisa que eu gostaria de complementar com relação aos fatores de risco, que vocês dois comentaram acerca das infecções pelo HPV e tabagismo e etilismo, né? Que muitas vezes os fatores de risco não são caracterizados por uma única variável, né? Muitos pacientes eles têm vários fatores de risco, né? E não é porque ele não fuma, não é porque ele não bebe, que ele não vai desenvolver aí esse tipo de lesão. É claro que aumenta muito a possibilidade disso, mas muitas vezes os riscos são vários, são conjuntos. E o que é muito interessante é que os comportamentos tumorais são diferentes, né, entre aqueles tumores mais frequentemente os de orofaringe, sim, associados à infecção pelo HPV, e aqueles associados ao principalmente o tabagismo, potencializado pelo etilismo, mas o que nós temos são pacientes com as duplinhas aí, né? Tanto HPV como o tabagismo e etilismo. E aí o comportamento também é diferente em relação àquilo que a gente estuda na teoria, né? O padrão de manifestação e de comportamento. Então, retomando aí a sua pergunta, quais são os sinais de alerta? Então, feridas na boca, tanto lesões esbranquiçadas como lesões avermelhadas, que assim permanecem por 10, 15 dias sem resolução, têm que ser investigados. Mesmo que não doa, e principalmente que não doa, né? Não associado a trauma, porque normalmente os pacientes associam a um trauma e associam a um fator desencadeante aí. Mas 15 dias, 10, 15 dias de lesão permanente tem que ser biopsiado, tem que ser visto por um especialista. Da mesma forma, os sintomas associados à dor para engolir, dificuldade para engolir, que é a odinofagia e a disfagia. Qualquer tipo de rouquidão que permaneça por mais de 15 dias deve ser investigado, e não só a rouquidão. Às vezes nós temos uma alteração da tonalidade da voz. Não é uma voz rouca, mas é uma voz mais empastada, uma voz com uma característica diferente da que o indivíduo tinha anteriormente, né? E o que é mais interessante ainda e perigoso é que, por exemplo, uma voz empastada pode ser um indício de um tumor de
supraglote, né? E normalmente essa manifestação é mais tardia, né? Quando a lesão ela já é mais avançada e as perspectivas aí terapêuticas elas se reduzem um pouco. Bom, nódulos no pescoço. Linfonodos aumentados no pescoço, gânglios aumentados no pescoço, eles podem ser uma doença do próprio linfonodo e podem ser também uma manifestação de uma doença extra, né? A região cervical é a zona de drenagem, né? Os vasos linfáticos, né? Os linfonodos, eles drenam a região de face, de pescoço e de via aerodigestiva alta. Desculpa, de couro cabeludo e de via aerodigestiva alta. Então, aumentos de volumes bem localizados, normalmente em locais associados a cadeias a níveis linfonodais já sabidos, né, podem aí levantar a suspeita de um processo metastático. É claro que cada caso é um caso, né? E em casos mais avançados, o mesmo Sérgio falou que às vezes o tumor ele está escondido, mas ele se manifesta por outros sintomas, por outros sinais, como emagrecimento, né? Como uma alteração da disposição, enfim. E nós temos a tireoide também, que, na verdade, a maior parte dos pacientes nós diagnosticamos por meio de triagens, né? Por check-ups, ultrassonografias de check-up. Mas o principal sinal aí é o nódulo na região anterior do pescoço, móvel aí a deglutição. Basicamente é isso. Excelente. Puxar para a conversa também o Luigi, otorrino. Luigi, falando dessa outra parte, né? De nasofaringe, de seios da face. Faz um apanhado para a gente desses principais problemas, histologias que a gente pega. É uma minoria, né? A gente sabe, é uma porção bem pequena dos tumores cabeça e pescoço, mas essas neoplasias são muito amplas também, né? Desde carcinomas epidermoides, adenocarcinomas e os tumores vinculados ao Epstein-Barr vírus, associados até sarcomas, rabdomiossarcomas, estésioneuroblastoma, esses tumores bem comuns para todos nós. Mas faz um apanhado disso tudo, da importância e dos principais achados, né, clínicos, como é que isso desperta e faz o paciente chegar para você. Boa tarde para todo mundo, obrigado também pelo convite De aqui. última hora de sopetão, Imagina, não tem problema nenhum. Sopetão ali convocado no laço. Não tem problema nenhum. A gente da otorrino acaba sendo, nessa parte de câncer de cabeça e pescoço, acho que muito auxiliar no diagnóstico, né, para o pessoal da cabeça e pescoço em si, mas mais voltado para essa parte mais alta aí, são realmente, graças a Deus, também tumores bem mais raros, né? E, assim, falando do tumor de nasofaringe, por exemplo, é um tumor que normalmente é indolente, né? A pessoa acaba descobrindo por sinais secundários, por exemplo, as linfonodomegalias mesmo, em nível cervical um pouquinho mais alto, e a gente acaba descobrindo por exame nasofibrolaringoscópico também, quando enxerga uma massa em nasofaringe, acaba necessitando de uma biópsia e por aí que vai. Sintomas também relacionados aos cânceres de glândulas salivares menores, acabam sendo essas massas que normalmente estão nessas regiões e a gente acaba identificando por exame. Obstrução nasal e sangramento nasal é um sinal importante para a gente, sempre precisa ser avaliado, né? Às vezes a epistaxe é tratada como uma causa benigna normalmente, de baixo volume, mas eventualmente pode estar associado sim a algum tipo de lesão tumoral na cavidade nasal que precisa ser investigada também. Acho que é mais ou menos por aí, assim, não tem nada de muito diferente. Perfeitamente. Doutora Roberta, quer fazer algum comentário sobre esses achados, diagnósticos? Como que o câncer de tireoide aparece na frente da senhora? Como é que chegam para vocês aí da endócrino e como é que vocês... Esse primeiro contato com a doença, como é que é feito? Fala para a gente aqui. Boa tarde aí a todos. Vocês me ouvem? Muito bem. Estão me ouvindo? Então tá. Desculpa não poder estar aí presente com vocês, mas sim, agradeço também o convite. Na verdade, assim, hoje a gente tem um excesso de diagnóstico até, né, dos tumores de tireoide, isso no mundo inteiro, não só aqui, porque tem uma facilidade para fazer exame, né? Então, os pacientes muitas vezes fazem exames rotineiros e detectam algum nódulo de tireoide e acabam tendo uma punção solicitada e muitas vezes detectam esses tumores.
A gente tem, assim, dados bem recentes das sociedades internacionais, aí da American Thyroid Association, inclusive, que não se deve pedir um ultrassom de tireoide como rotina, né, como check-up, a não ser que o paciente tenha algum fator de risco. Então, por exemplo, um paciente que já fez uma radioterapia cervical ou que tem uma história familiar de câncer de tireoide. A gente sabe que na clínica privada não é bem assim, né? Então, os pacientes acabam tendo exames solicitados de rotina, muitas vezes pelo gineco, pelo cardio, pelo próprio endócrino, pelo clínico geral, enfim, e acaba tendo um excesso de diagnóstico. Mas aqueles que têm algum fator de risco, sim, eles devem fazer uma avaliação ultrassonográfica e a punção seria reservada para aqueles nódulos mais suspeitos, né, que teriam características ultrassonográficas mais suspeitas e um tamanho acima de 1 centímetro, né? Por que isso, né? Por que está limitando? Quer dizer, meus colegas aí podem dizer isso até melhor do que eu, né? Mas assim, a gente sabe que a grande maioria dos tumores de tireoide são carcinomas papilíferos, né? Dos tumores malignos, que têm uma evolução boa. Então, aqueles tumores muito pequenos que são puncionados e têm menos de 1 centímetro, enfim, eles têm uma evolução muito lenta, felizmente, e eles poderiam até não ter sido diagnosticados e não aconteceria nada. Os outros tumores, então, folicular, né, os foliculares mais agressivos, medular, anaplásico, enfim, esses são mais agressivos e precisam realmente ser tratados. Mas a ideia é essa, quer dizer, o que eu queria passar é que os tumores de tireoide, na grande maioria, têm uma boa evolução, então a grande maioria desses tumores, quando são operados, o paciente fica curado, tem uma sobrevida bastante grande, né, o tumor de tireoide, felizmente, e que hoje, assim, não entra como critério para os check-ups. Era essa a ideia, assim, que eu queria passar para vocês, mas estou aberta aí à discussão. Excelente. Vou passar aqui agora para a enfermeira navegadora, a Paola Borg. Paola, o time multidisciplinar é fundamental no manejo desses pacientes, né, Paola? Isso é uma coisa que a gente vê lá na oncologia, o quão importante é ter nutri, ter fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ter o time de vocês da enfermagem. E você, como enfermeira, como é que você enxerga toda essa navegação desses pacientes, já o diagnóstico, e o que seria o ideal, na sua visão, como enfermeira navegadora, para a melhor abordagem inicial para esses pacientes com tumor de cabeça e pescoço? Eu também queria agradecer o convite, poder representar a equipe multi aqui. Acho que os tumores de cabeça e pescoço, se não a principal especialidade que engloba múltiplas especialidades além das médicas, talvez uma das principais. Eu acho que a navegação ela entra para tentar dar o elo mesmo para essas outras áreas. Eu acho que além dessas que você já tinha mencionado, tem os dentistas também, que são extremamente importantes, tanto no diagnóstico precoce, quanto durante o tratamento. E eu acho que a navegação ela vem para tentar reduzir algumas barreiras, aumentar o acesso dessa interface entre as diferentes equipes multiprofissionais, reduzir vindas desnecessárias do paciente para o hospital, internações prolongadas, ter o suporte e o acolhimento para um paciente que já é muito estigmatizado, até para os outros próprios pacientes oncológicos. Então, a navegação ela vem para tentar acolher esse paciente e tentar otimizar essa comunicação para, mesmo institucional ou entre serviços, para tentar facilitar mesmo essa jornada do paciente, que aí pode ser tanto no início de uma jornada, ou durante o tratamento, ou até na sobrevivência, né, na reabilitação e devolução desse paciente para a sociedade como uma pessoa economicamente viável e com qualidade de vida. Excelente, então. Eu vou começar mais uma rodada. Arthur, armas que a gente tem hoje para o diagnóstico desses pacientes que chegam, assim, de bate-pronto, o que é que você pensa de acordo com cada sítio de necessidade e de sintomas? Acredito que a principal arma que a gente tem para diagnóstico é o bom conhecimento técnico daquele médico que faz o primeiro rastreio, primeiro auxílio.
O otorrino, como já tinha sido falado, a endócrino, o ginecologista, às vezes é a porta de entrada desse paciente para a gente. Então, o dentista é o primeiro conhecimento, primeiro contato que o paciente vem até chegar no cirurgião de cabeça e pescoço. Raramente alguém vai lá e bate a porta no cabeça e pescoço para procurá-lo. Então, acho que o conhecimento dos fatores de risco, dos sinais e sintomas é o primeiro e o principal. Até para a gente economizar exames desnecessários, não trazer uma angústia para o paciente desnecessário, que muitas vezes a gente vê isso, principalmente quando a gente trabalha no SUS, que chegam para a gente já com uma mistificação sobre uma doença que às vezes o paciente nem ao menos tem, por conta de uma nodulação cervical, que às vezes é por conta de um processo inflamatório infeccioso. E então acho que esse conhecimento é o primeiro ponto. Tirando isso, a questão óbvia do conhecimento técnico, exames de imagem para a gente é o principal ponto para estadiamento, busca ativa e muitas vezes guia para o diagnóstico do paciente. Ultrassom, acho que no meu ponto de vista, e na maioria dos cirurgiões de cabeça e pescoço, é o principal arma. É um exame de baixo custo, de fácil acesso, tecnicamente, ele consegue trazer um nível de informação muito grande para a gente. Guia-se biópsias quando são necessárias, através da punção aspirativa por agulha fina, ou por core biopsy quando é necessário. Partindo já para um estadiamento e já uma perspectiva cirúrgica, ou então do segmento pós-operatório, tomografia, ressonância, em vários casos, auxiliam a gente, principalmente quando a gente está lidando com sarcomas ou com tumores que são muitas vezes pouco restritos a um determinado sítio, ele já tem uma expansão muito maior. Malformações de crianças, então, apesar de a gente não ter o seu tema principal aqui, a gente acaba tratando bastante de malformações de nascimento, alguns tumores linfangiomas, malformações arteriovenosas, que são importantes a gente fazer esse rastreio pela ressonância. O PET, que logicamente quando a gente fala por câncer, não tem como a gente se esquivar do PET scan, como uma arma principalmente de segmento desses pacientes. E outros exames que a gente consegue fazer no ambulatório mesmo. Então, uma laringoscopia, uma nasofibroscopia, que a gente consegue ter esse acervo na nossa mão. Inclusive, isso é tido como não somente um armamento terapêutico e diagnóstico, mas como parte do exame físico. O nasofibroscópio e atualmente já se tem essa ideia como um ultrassom, são o estetoscópio do cirurgião de cabeça e pescoço. Não tem como alguém ter essa formação e não ter essa vivência, essa prática clínica no seu dia a dia para rastreio diagnóstico e para segmento do seu paciente. E a gente consegue, hoje em dia, ter um acesso muito mais fácil a essas práticas. Logicamente, dentro aqui da instituição, a gente tem essa facilidade de acesso, um time de meio de campo que fazendo os laudos para a gente com uma excelência, os exames de imagem de excelência. Isso, sem dúvida nenhuma, ele auxilia não somente o paciente, mas torna a nossa vida muito mais tranquila para conversar com o paciente frente àquela doença que está sendo investigada. Excelente. Arthur fez um grande overview aí dos exames, isso é bem importante. Sérgio, ressonância, você vê papel em que situação específica? Você pede para os tumores de língua para avaliar a profundidade, sabe, alteração de sinal? Como é que você enxerga a ressonância para especificamente os tumores de língua? Sim, a maioria dos SECs, né, carcinoma epidermoide de trato digestivo, a ressonância traz bastante informação, desde a base do crânio, avaliar a invasão do sistema nervoso central, né, quais estruturas estão envolvidas na base do crânio, se tem plano de clivagem com artérias importantes aí, a carótida interna principalmente, né. Na língua, sim, a profundidade ajuda muito a gente poder imaginar a dimensão, né, que é o estadiamento, a dimensão da nossa intervenção, que é aquilo que a gente vai fazer. Então, planejamento cirúrgico de um paciente, hoje, sem a ressonância, é bem complexo. A tomografia, eu particularmente gosto bastante também, é de mais fácil acesso, mas tem alguns casos aí que são mais específicos para ressonância, principalmente base de crânio. Perfeito. Aline, o PET scan, a gente sabe que para aqueles tumores localmente avançados, ele tem um valor muito interessante, ele é capaz de mudar estadiamento, né, além de várias, em muitos pacientes, se estima ali algo próximo de 18% até 25% de mudança de estadiamento. Você vê na sua prática isso acontecer também, Aline? Como é que você tem visto, assim, muita mudança de estadiamento? Você tem pedido para esses pacientes com cadeias linfonodais, tumores grandes? Então, o PET, na verdade, eu acabo Ou não, né? pedindo. Ou não. Eu vou de encontro aqui
com algo que foi falado. Eu acho que, assim, eu gosto bastante da tomografia, acho que os tumores da gente a gente tem que ter cuidado com os exames, porque muitas vezes são tumores pequenos, iniciais, a gente está falando de prevenção, né, por exemplo. Então, um tumorzinho inicial, muitas vezes a gente pede um exame de imagem que não é visto na imagem, né, porque é muito pequenininho, e aí até aqueles laudos que falam, né, correlacionar com dados clínicos. Então, a sua percepção é muito importante, né, porque também não é um exame que veio errado, que não veio falado ali que não existe o tumor. Que nem eles falaram, né, claro, para diversas situações a gente pode pedir cada vez mais a ressonância para ver a base do crânio, para ver envolvimento de nervos, né, estruturas mais delicadas que a tomografia não conseguiria ver muito bem. O PET, eu particularmente peço, naqueles casos de tumor primário oculto, onde a gente tem aqueles linfonodos aumentados que veio na biópsia metástase de carcinoma, você não consegue encontrar o sítio primário, então ele nos ajuda a poder, né, reconhecer e identificar ali aquela região. Mas se é um tumor que ele está bem identificado no nosso estadiamento inicial, eu não costumo pedir. Não sei se os outros colegas acabam pedindo, mas normalmente eu não costumo. Mas assim, em caso de doença, onde a gente não sabe onde é que está o sítio primário, ele é muito bem, como é que se diz? Factível de ser pedido. E uma outra ocasião que a gente pode pedir é após o tratamento, né? Você fez o tratamento inicial, tratou, e aí o paciente persiste, às vezes, com a tumoração ali naquela região, que você não sabe se é, por exemplo, uma fibrose, né? O tumor já não está ali, ou se realmente é uma doença ativa que persistiu. Então, nessa situação, o PET também é muito bom de ser feito para tirar essa dúvida. O PET também, naqueles casos que são localmente avançados, né? Uhum. E que você está ali em cima do muro entre uma conduta mais cirúrgica, mais agressiva ou não, né? E aí o fator A de gente vai chegar nesse metástase assunto. é maior, né? Eu acho que vocês têm muito mais liberdade em solicitar o PET. A gente não tem esse hábito. A gente faz o estadiamento por meio também de uma tomografia de tórax, né? Endoscopia, laringoscopia, assim que a gente estadia o paciente, uma tomografia de face e pescoço, e eventualmente uma ressonância, inclusive porque a ressonância é muito demorada. Os pacientes muitas vezes não toleram, principalmente os nossos pacientes de cabeça e pescoço, que têm dificuldade para respirar, dificuldade para deglutir, não tem dificuldade para engolir a própria saliva. Então, é uma coisa que eles não toleram. Então, isso que a gente tem que pedir, tem que tomar muito cuidado na hora de solicitar os exames, né, e ver como que esses exames são feitos. Uma tomografia de face e pescoço leva 40 minutos, não são todos que conseguem ficar. Sim. Então, normalmente, a gente prioriza tomografia de face, pescoço e tórax, e aí faz o estadiamento e deixa o PET para situações muito específicas e para o follow-up, né, no primeiro ano de tratamento depois, para fechar aí. Além de tudo isso, assim, a gente sabe que os exames são complementares, né? Então, é o nosso raciocínio clínico, de acordo com os sintomas, com o que a gente está vendo do paciente, que vai direcionar o melhor exame para ele. Então, assim, se a gente falar assim, a ressonância é bom para tudo, né? Vai ficar meio vago, assim, né? Então, da mesma forma o PET, eu acho que tem indicações mais... Concordo plenamente com vocês. Eu ia estender essa pergunta a você já respondeu, Bia. Então, eu vou passar para o Luigi. Luigi, qual o seu papel nesses primários ocultos aí, Luigi? Porque pensando nas etiologias, discorre um pouquinho sobre esse assunto, entidade primário oculto e o papel do otorrino e do Sim. cirurgião de cabeça e pessoas, mas para você aqui especificamente. É assim, eu acho que, falando um pouquinho do papel do otorrino, né? A gente é a porta de entrada em boa parte, como eles falaram, como os dentistas também, alguns outros profissionais. E aqui é super importante porque o câncer de cabeça e pescoço é um câncer que não diminui em incidência faz muito tempo, né? E, assim, diminui conforme for diminuindo a incidência dos fatores de risco, por exemplo, tabagismo, enfim. Mas a gente percebe que ao longo de muitos anos essa incidência não é muito diferente. E o gargalo maior é o diagnóstico precoce, né? Então, assim, a gente sabe que é um tumor que quanto mais demora para a gente diagnosticar, obviamente, pior a tendência do tratamento, o tratamento possivelmente mutilante para o paciente, e, enfim, outras consequências. Então, o otorrino, como ele acaba sendo porta de entrada num pronto-socorro, ou tendo um primeiro, como o colega falou,
apresentação do paciente com alguma queixa. Dificilmente o paciente tem esse conhecimento de, vou atrás do cirurgião de cabeça e pescoço, que eu estou com uma rouquidão. Normalmente esse paciente acaba vindo com a gente, que é otorrino, né? E a gente sabe ainda que, infelizmente, às vezes o paciente demora muito para ter uma biópsia, por exemplo, né? O paciente chega com uma massa tumoral em orofaringe e demora 30 dias ou mais para alguém tomar a atitude de tirar uma biópsia do paciente para ver o que está acontecendo. Então, além dos primários ocultos, que eu acho que também é uma entidade um pouquinho mais difícil de se falar, assim, a principal preocupação é aquele que o tumor está batendo na cara, né? E que a gente ainda não faz diagnóstico, né? Até um exemplo, eu peguei um paciente aqui mesmo, que chegou pelo pronto-socorro aqui do hospital, já estava com mais de 30 dias, com uma tumoração na orofaringe, passando e um monte de colega otorrino sendo tratado como um abscesso piramidaliano, tinha uma ressonância externa que estava com uma descrição de, perdão, de uma coleção de 0,3 ml, uma captação heterogênea de contraste no tumor, e não tinha nem sugestão também no laudo como isso, assim, não criticando, mas a gente vê que é uma coisa que acontece, né? Então, mais do que o primário oculto, o gargalo principal, acho que até para tema daqui, é a gente ter a responsabilidade de, quando se deparar com uma lesão sugestiva, fazer diagnóstico, que esse é o principal gargalo que está aqui. Quanto a primário oculto agora, para a gente da otorrino, o exame principal para a gente fazer diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço é o exame físico da cavidade oral e a nasofibrolaringoscopia. São com esses exames que a gente vai olhar o tumor, né? Uma vez que a gente não tem essa sugestão de onde que está acontecendo o tumor, aí a gente pensa talvez no primário oculto, por exemplo, se tiver com a linfonodomegalia, que não está melhorando, que é fixa, que é indolor, aí a gente precisa procurar outros possíveis focos não visualizados no exame físico em si. E aí a gente acaba também já encaminhando para os colegas aqui que têm mais autoridade para falar e para conseguir pedir exames aí necessários, tomografia com contraste, às vezes o PET, enfim, para conseguir dar esses tipos de diagnóstico. Mas eu acho que o principal mesmo que a gente vê em estudos de epidemiologia ainda, da tristeza que é esse câncer, né, para quem sofre, é o gargalo do diagnóstico precoce, que infelizmente a gente vê que vai ano passa ano do que a gente estuda e a taxa não muda muito. Acho que é mais por aí. Principalmente em relação aos tumores metastáticos, o diagnóstico é sempre feito por meio de biópsia por punção aspirativa por agulha fina, nunca biópsia incisional. Isso é super importante, né? Porque você muda o estadiamento do paciente se ele já vem encaminhado para nós com o pescoço violado. Era essa a palavra, violado. Né? Então, isso é super importante. Tirar uma amígdala, né? Vocês. Tem lá. E, eventualmente, vou até continuar essa conversa, tá ótima. Então, assim, às vezes esses tumores aparecem com linfonodomegalias cervicais, né, Gatti? E aí a gente lança a mão até, às vezes, das pesquisas de EBV, HPV, e aí acende a positividade e aí direciona uma investigação para esses subsítios. Com certeza. O serviço que tem essa possibilidade de hibridização e a pesquisa de EBV e HPV é um serviço com sorte. A gente sabe que mesmo serviços privados não são todos que possuem. Os que possuem significa não somente que o hospital, o serviço em si tem uma qualidade boa, mas que quem faz a análise, a equipe de patologia, é uma equipe de excelência. A gente sabe que não são todos os patologistas que são habilitados para fazer esse tipo de análise, não varia somente do kit, mas sim o analista daquela amostra, a conservação daquela amostra. E uma vez que você tenha em mãos a possibilidade de uma hibridização, de uma pesquisa seletiva, uma pesquisa até para quando a gente faz avaliação para um primário oculto, que é fundamental a gente fazer essa avaliação se tem relação com HPV, com um EBV, porque muitas vezes esses tumores são tumores iniciais que não são visíveis. Eles estão a nível celular ou com pequenas alterações clínicas que passam desapercebidas no exame físico do paciente, até mesmo numa fibroscopia acaba passando batido, e é a partir desse tipo de análise que a gente tem a primeira luz, falando, poxa, talvez não seja um linfonodo reacional, talvez não seja um linfonodo causado por uma amidalite maltratada, uma rinocinusite maltratada, e sim através dessa análise que abre o leque para a possibilidade de uma neoplasia maligna, e a partir daí faz-se toda essa análise
No caso, só complementando o primário oculto, talvez seja um dos principais pontos que não estadiamento que a gente faça, a avaliação de um PET, justamente para fazer essa avaliação de consumo glicólico daquela região, sempre pareado com outros exames subsidiados, por exemplo, o exame físico que já tinha sido dito, o nasofibroscopia, e, quando possível, essa análise do EBV, do HPV, desse tipo de análise paralela. Então, é fundamental, não somente para esse tipo de hibridização, mas pesquisa também, quando a gente tem a dúvida se tem uma relação com o sarcoma. A gente sabe que o sarcoma é uma entidade à parte, tumoral, a manifestação é muito pior, clínica muito pior na maioria dos casos, a variação da idade desses pacientes também tem um leque muito maior do que quando a gente coloca, por exemplo, um HPV positivo, que a gente sabe mais ou menos a idade que teria, em média, mais precoce, é o tipo de manifestação. Quando a gente fala sobre tabagismo e etilismo, quanto tempo de uso dessas substâncias causariam um efeito nocivo a ponto de gerar um câncer. Quando a gente parte para o câncer de cabeça e pescoço relacionado à tireoide, a gente sabe da questão da idade e do sexo do paciente, isso é importante também. Então, esse tipo de análise imunohistoquímica complementar, ele é fundamental para o nosso diagnóstico e para pensar como que eu vou tratar esse paciente. Se vai ser só com cirurgia, se eu vou precisar fazer uma quimio-radioterapia antes, depois. Vamos chegar lá. Isso daqui é fundamental. Vamos chegar aí. Paula, não fica triste. Doutora Roberta, segura aí. Daqui a pouquinho eu volto para você. Vou só explorar um pouquinho mais esse assunto. Sérgio, o que é tão importante a gente saber se é EBV positivo, HPV positivo nessas neoplasias ou só puramente relacionado a etilismo e tabagismo? Porque a gente sabe que a idade difere, os fatores de risco são diferentes e prognóstico, né? O comportamento da doença. O Comportamento. comportamento da doença é diferente, né? Os tumores HPV são mais radiosensíveis, né? Do que um relacionado ao etilismo e tabagismo puro. O que eu ainda vejo dificuldade hoje em dia é a gente separar, como a Bia falou. Muitas vezes você vê os dois casos, né? Tá tudo misturado, tudo junto e misturado. Então aí, mas basicamente a diferença está na evolução, né? A doença que responde melhor ao tratamento e outras que são bem mais agressivas, bem mais metastáticas. E pegando esse assunto, Aline, hoje, esses tumores de orofaringe HPV positivos, como é que é a sua visão hoje dessas neoplasias frente a esse bom prognóstico, digamos assim, que esses pacientes têm? Como é que você tem abdicado cada vez mais da cirurgia para essas neoplasias e enviado para um tratamento consolidativo com rádio e químio? Ou não? Ou para você ainda a cirurgia é um pilar, mesmo para os tumores HPV positivos de orofaringe? Como é que você enxerga isso? Muito Habitualmente, difícil, né? eu queria ouvir muito sua opinião. Habitualmente, os tumores de cabeça e pescoço são tumores que são tratados principalmente com cirurgia, né? Mas a região da orofaringe é uma região que ela é muito delicada pela localização dela, de causar muita morbidade, muita sequela quando os tumores são muito avançados. Então, faz muita diferença você tratar, por exemplo, um tumorzinho inicial de amígdala, que é um T1, um tumor pequeno que você resseca simplesmente ali a loja tonsilar e pronto. E um tumor que já é mais avançado, que tem uma extensão maior, que já invade o palato mole, desce para assoalho, para a base de língua, para assoalho. Então, seria um defeito muito grande para ser feito nesses pacientes, né? Pacientes que ficariam com sequelas muito importantes. E os tumores de HPV positivo são, como ele falou, muito radiosensíveis. Eles respondem muito bem aos tratamentos com quimio-radioterapia. Então, nessa situação de tumores mais avançados, eu acabo encaminhando para o tratamento com radioquimioterapia. A gente vê que tem uma resposta muito boa, realmente. Os pacientes regridem, né? E a gente consegue fazer esse acompanhamento. Claro que tem casos e casos. Todo mundo tem que ser avaliado, a gente tem que ter essa visão, discute casos muitas vezes em reunião disciplinar, né? Mas os tumores avançados de orofaringe, eu tenho feito principalmente a escolha de tratamento com radioquímio. Eu acho que vai melhor. Os iniciais é fácil, né? A gente consegue resolver, trata, fica bem. Mas é muito individualizado, né? Bia, Sim. quer comentar essa mesma pergunta? Eu quero. Vamos ouvir. Eu queria ouvir vocês também. O carcinoma epidermoide HPV positivo, ele não é bonzinho, nenhum tumor é bonzinho, né? Ele é pode ser menos agressivo do que
o carcinoma epidermoide não associado ao HPV, principalmente porque ele está incidindo em pacientes mais jovens, que fumam menos, que bebem menos, que têm um status performance melhor. Então, são coisas aí que a gente tem que ver. Analisar separadamente, e quando nós indicamos aí um tratamento quimio-radioterápico, né, a gente tem que analisar também como que vai ser a longo prazo, né, porque o paciente ele pode ter menores sequelas cirúrgicas, né, sequelas menores aí no momento agudo, no momento inicial, mas principalmente por causa da radioterapia, ele vai ter sequelas tardias bem importantes. E quando a gente oferece esse tratamento para o indivíduo jovem, que você espera curar e vai ter aí mais 30, 40 anos de vida, isso é muito ruim. Você pode ter uma laringe desfuncionalizada, um esôfago desfuncionalizado, né? Isso não é bom. Então, é muito difícil para a gente chegar nesse equilíbrio, né? E é muita conversa com o paciente mesmo. E aí entram essas outras vias de acesso cirúrgico, como, por exemplo, por meio do robô, ou mesmo sem ser o robô, mas acessos pela boca, que a gente chama feroz, para um tratamento localmente mais localizado e com menos morbidade, né? Permitindo até a adjuvância, né? Num tempo menor, num intervalo menor. Sérgio, querem Eu- comentar O depois? que a gente vê falar muito hoje aí é sobre a desintensificação do tratamento, né? Quando a gente fala de orofaringe, principalmente HPV, a gente está indo na linha da desintensificação. É só dentro de clinical trial. A gente não pode fazer da nossa Sim, cabeça. mas é justamente porque você entende que isso é o comportamento diferente dessa doença. Então, assim, o que a gente precisa compreender é que não existe a receita de bolo para todo mundo. Primeiro vai ter o indivíduo, como é que ele é, qual é o status dele, né? Se ele é idoso, se ele é jovem, como ela falou, ígido, não é ígido, né? Qual é o estadiamento dessa doença, né? Para você poder ter uma abordagem que seja menos agressiva possível, mas curativa, com intenção curativa. Porque também não adianta você tratar menos do que deveria, porque ele não é um bonzinho, como ela falou. Então, ele é melhor do que o tumor vinculado ao tabagismo e etilismo, mas são fatores que estão individualizados. Se você tiver um T1 de um SEC não HPV e um T3 de um HPV, o comportamento também não é tranquilo, né? Então, assim, pensar na individualização do tratamento, eu acho que isso é o mais importante aí. Gatti? Sempre quando a gente fala sobre essa questão do tratamento iniciar por químio e rádio ou fazer o tratamento cirúrgico, quando a gente discute o HPV, muito se dá por conta da alteração genética que a gente está à frente. Então, a gente sabe que um tabagismo etilismo, assim como o trauma de repetição, ele vai causar uma deleção, algumas mutações no gene, e por conta disso vai ter a sua epigenética do câncer. Quando a gente fala para o HPV, a gente vai ter mais ou menos um efeito de liga e desliga. A gente vai ter algumas áreas da própria genética celular que vão ficar desligadas, e por conta desse desligamento você vai gerar a formação do tumor. E por conta disso, a gente sabe que o efeito da quimiorradioterapia ele vai ser melhor do que para esse tipo de tumor, o HPV positivo, do que o HPV negativo. Apesar de a gente saber que a sinergia desses fatores de risco, a gente vai acabar tratando todos como se fosse paciente tabagista, etilismo ou HPV negativo por conta da sua mutação final. Mas todos eles, no final das contas, eles vão apresentar, mesmo o HPV positivo, no final das contas, mutações semelhantes ou iguais ao do câncer HPV negativo, com destruição das suas áreas de bloqueio genético, dos seus vigias para mutações no estágio final, e vão se comportar de uma forma agressiva por igual. Então, essa individualização, o tempo de manifestação dessa lesão, também é crucial até para a gente poder estimar se vai ter uma resposta realmente positiva, esse HPV positivo ou não. A gente sabe que a metástase do paciente HPV positivo ela é mais precoce do ponto de vista de aparecimento e detecção
do que o paciente HPV negativo. Muitas vezes o paciente ele vem para a gente já com a manifestação da metástase e a gente não encontra onde está esse primário, no caso o primário oculto ou uma tumoração de uma forma muito inicial. E essa questão da diminuição da indicação cirúrgica, a gente tem historicamente mais contras do que prós. Quando a gente acaba diminuindo na história principalmente da cabeça e pescoço, a gente diminui por completo e a gente se arrepende por essa diminuição. Isso a gente já teve para câncer de cavidade oral, a gente já teve isso para sarcomas e acabou se aprendendo por acerto e erro, como muitas coisas na medicina, qual é o ponto principal da gente agir com a cirurgia e optar por postergar essa cirurgia. Eu acabo falando para os meus residentes do serviço que eu também atuo, que operar, se você treinar bem um macaco, ele consegue operar bem. Às vezes até melhor do que o cirurgião que está lá formado. A grande questão é quando que esse cirurgião ele vai optar por fazer o procedimento, quando ele vai indicar para trazer menos morbidade para o paciente, assim como quando ele opta por não operar e indicar a adjuvância ou a neoadjuvância para o paciente, quando que vai trazer menos morbidade para esse paciente. Eu acho que foi muito bem colocado que a individualização do tratamento é o ponto-chave, assim como o Sérgio tinha falado, a discussão e conversar com o paciente qual que é a expectativa dele. A gente está num país latino-americano que tem-se muito a questão da cancerofobia, o medo de ter alguma doença, o medo do câncer. E se a gente pegar a análise que que já foi falada aqui da Academia Americana de Tireoide, quando a gente pega a JCC, quando a gente pega os principais estudos, principalmente em países orientais, tem-se o contrário. A gente tem muito mais a postergar o tratamento, muitas vezes com o diagnóstico de câncer dado. O câncer de tireoide é um deles que a gente tem longamente assunto para falar sobre isso, do follow-up, da vigilância ativa dos pacientes. Então, talvez o problema principal não seja nem o diagnóstico precoce ou a forma de escolher o A ou B o tratamento, sim individualizar aquele paciente, não tratar o paciente com igualdade, sim com equidade. Acho que esse é o ponto-chave para a gente ter um bom sucesso, tanto a relação médico-paciente, quanto o nosso desfecho final, que é trazer e promover a saúde desse paciente. Paola, você ouviu aqui radioterapia ser falado várias vezes, né, Paola? Eu queria muito suas percepções da sua atuação nesse paciente que a gente tem na cabeça e pescoço. Como que você consegue intervir num paciente desse e ajudar nessa jornada do paciente que está fazendo radioterapia nessa região da cabeça e pescoço? A gente tem alguns exemplos e você tem uma experiência vasta nisso. Passa para a gente um pouco dessa sua percepção. Acho que os efeitos, principalmente adversos da radioterapia em câncer de cabeça e pescoço, foi uma coisa que até me chocou quando eu fazia residência, porque era impactava mais na qualidade de vida do paciente do que uma cirurgia maior, mais agressiva. Isso, é que uma vez eu falei isso, falaram que os cirurgiões de cabeça e pescoço não gostam desse termo, então... Então, na minha percepção, quando eu chego na oncologia e vejo aquilo, realmente eu achava que aquilo impactava mais na qualidade de vida dele. E eu fiz até um estudo disso na minha residência que, não, os aspectos relacionados ao tratamento radioterápico que traziam pior qualidade de vida para esse paciente na sobrevivência. Eu acho que a gente, na navegação, a gente precisa acompanhar esse paciente, ver até que ponto a gente consegue auxiliar durante o tratamento, mas a gente vai ter muitas coisas que vão aparecer só depois, né? Então, eu acho que a gente tem que aumentar a adesão desse paciente, principalmente quando a gente pensa na fragmentação do serviço oncológico. Então, o paciente faz quimioterapia aqui, faz radioterapia em outro lugar. Como que a gente consegue fazer esse paciente aderir e acompanhá-lo em diversos centros? Eu acho que se a gente pensar no aspecto oncológico nacional, aqui em São Paulo a gente ainda tem uma coisa um pouco mais próxima, mas para os outros lugares do país é ainda mais fragmentado. O paciente às vezes tem que fazer coisas em cidades diferentes, você não tem isso para conseguir entregar isso com qualidade. Eu acho que a gente precisa monitorar esse paciente, literalmente, ver como a gente consegue auxiliá-lo para aumentar a adesão, tentar acompanhar toxicidades, tanto da radioterapia, quimiorrádio, como que a gente acompanha isso no pós e durante, assim.
E Não sei cada se eu vez te mais, né, respondo. Paula, a gente tem visto essa importância desse acompanhamento, mesmo que à distância na ASCO, a gente tem visto isso algumas vezes, estudos não tão recentes, outros bem recentes, mostrando que até aplicativos de monitorização desses pacientes impacta em desfecho, e muitas vezes de um impacto maior do que qualquer terapia individualmente aplicada nesses tumores. Isso vale para pulmão, isso vale para outras neoplasias. Acho que aí a gente entra num outro critério, que aí a gente vai ver essa questão cultural brasileira, que a gente tem essa cancerofobia aí, mas eu acho que a gente também tem uma questão aqui no Brasil, que o paciente, a gente não consegue empoderar esse paciente para ser o dono da decisão dele. O paciente tem medo de tomar decisão, ele confia no médico e eu tenho a sensação de que eles não se aprofundam para conseguir ser a tomada de decisão mesmo daquilo. Então, às vezes, o médico até oferecendo mais de uma opção terapêutica para ele, ou o início, né, terapêutico para ele não se sente capaz de optar pelo que ele acha que é mais relevante ou melhor para ele naquele momento. Que isso difere em outros lugares, que realmente o paciente toma aquilo para si e consegue ser o protagonista da jornada dele. E aí, quando a gente fala de aplicativos, a gente vai pensar também em aspectos socioeconômicos e quem é o paciente que pode ser acometido por câncer de cabeça e pescoço, se esse paciente é letrado, se a gente consegue fazê-lo utilizar um aplicativo, ou se a gente precisa disponibilizar outra forma de acesso para esse paciente chegar nos profissionais de saúde. Principalmente população mais baixa, que às vezes eles são analfabetos, e como que a gente ou tem um aplicativo, um dispositivo muito fácil acesso para ele entender aquilo e estar inserido, ou como que a gente chega de outra forma para ele não se sentir desassistido nessas etapas. Excelente. Algum comentário, Luíde, sobre isso tudo que nessa rodada a gente conversou? Algum ponto aí que toca a otorrino, essa região da cabeça e pescoço, especificamente, as neoplasias abordadas por você? Não, acho que foi tudo bem falado aqui. Gente que tem bem mais critério que eu, inclusive, né? Só aqui só para apoio, mas assim, acho que se for para finalizar, assim, o maior ponto mesmo, ainda tomando como base o tema, é a questão do diagnóstico, eu reforço, o diagnóstico precoce, ficar atento às lesões. Não é normal você ter uma lesão na boca por mais de 15 dias, né? Não é normal você ter um linfonodo no pescoço por um mês e achar que está tudo bem, ou então está rouco por mais de 20 dias. Isso precisa de um acompanhamento, um segmento, uma avaliação médica, e não necessariamente vai ser o médico que vai olhar esse paciente numa primeira vez, né? Então, acho que esse é o principal recado, assim, se eu pudesse deixar alguma coisa, é isso, ficar atento a esses diagnósticos. Eu queria ressaltar exatamente isso que você falou, assim, Júlio Verde, a campanha do Júlio Verde é muito mais em função da gente ter um diagnóstico precoce, porque isso vai impactar menos a vida das pessoas. Se a gente tem uma lesão, como aquela senhora que você me mandou, uma leucoplasia na língua, que está lá persistente e que não sara, e que você vai fazer um diagnóstico precoce, Inclusive, tirar essa ela lesão, acabou de mandar um áudio de 59 minutos aqui, está quase. aguardando, Não isso tudo, quase um podcast, e depois chegou aqui durante a é reunião. o fator do risco do momento, né? A demora dos convênios, né? É um dos fatores de risco também. Mas, enfim, esse é o ponto que a gente precisa ressaltar para a nossa sociedade, tanto de médicos quanto da população em geral, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai impactar menos a vida de todos os pacientes que tenham câncer de cabeça e pescoço. Chegam a taxas de 90% de cura quando você pega um tumor na fase inicial. Então, esse realmente é o ponto que a gente tem que trabalhar. Eu queria complementar um pouquinho a fala da Paula, né? Em relação ao cuidado multidisciplinar, que aí, apesar de não ser o foco da campanha, a gente precisa ressaltar que isso é importante para os nossos pacientes. Não é só o cirurgião de cabeça e pescoço que faz a cura desse paciente. É um cirurgião de cabeça e pescoço, é o oncologista, é fisioterapeuta, é fono, é enfermagem, é medicina nuclear. Muitas vezes a gente usa a mão da medicina nuclear para ajudar a tratar esses pacientes. Então a gente não trabalha sozinho. E uma das coisas que a gente precisa entender, quando eu falo da individualização do tratamento,
é que o paciente, ele precisa se manifestar e a gente precisa entender dele o desejo dele em relação ao tratamento. Então, a gente tem uma obstinação pela cura da doença, e nem sempre a cura da doença vai ser a melhor saída para esse paciente. Se ele tem uma doença muito avançada, às vezes as sequelas, tanto de cirurgia quanto de rádio e químio, são tão graves que às vezes o paliativo é uma saída para esse paciente, um cuidado digno de vida. Então, assim, não estou querendo dizer que a gente não tem que tratar, não é isso. A gente tem que individualizar o tratamento. Tem pacientes que às vezes não se importam de manter uma doença, fazer um tratamento menos paliativo, porque já é idoso, porque já está no fim da vida, enfim, já superou uma expectativa e vai ter uma qualidade melhor com aquela doença sendo paliada. Então, a individualização é importante, né? Você vê o jovem, muitas vezes é o contrário, ele quer, né, ter tudo, né, a ponto para poder continuar sua vida ativa. Então, o que é importante para o paciente? A gente precisa entender essa missão. O que é importante para cada um que está na frente da gente. Né? Hoje eu criei o hábito de perguntar isso para o paciente: o que você espera do seu tratamento? O que significa de ruim para você? É a cicatriz? É você ficar com a boca seca? É você ter que tomar remédio o resto da vida? Né? Então, assim, para cada um tem uma questão que é mais importante do que a outra. E muito, muito legal isso que você falou, Sérgio. Aline, para finalizar esse módulo aqui, que a gente já está... Eu queria muito incluir, começar a tireoide, a gente já está caminhando aqui para o final da conversa, mas eu queria só fazer uma pergunta específica para você, Aline, ver sua visão, e quem quiser também pode comentar. Aqueles tumores mais localmente avançados, tumores grandes, linfonodomegalias, como é que você enxerga a químio antes de um tratamento definitivo? A chamada químio neoadjuvante, né? Para quem, quando, por quê? Como é que você enxerga esse papel? Isso aí geralmente a gente discute em reunião clínica, né, para ter um consenso. Mas quando a gente opta por fazer quimio neoadjuvante, são geralmente aqueles tumores muito avançados, para é como se fosse um teste, né, para avaliar uma boa resposta ao tratamento de quimio-radioterapia. Às vezes a gente faz a quimio neoadjuvante, avalia o paciente pouco tempo depois, para ver se houve regressão, se houve uma boa resposta do tumor. Se houver, você pode dar continuidade ao tratamento com quimio e rádio concomitante. Se eventualmente não tiver nenhuma resposta, é sinal de que fatalmente não vai ter uma boa resposta, né, a esse tipo de tratamento, e aí tem que mudar a programação e fazer tratamento cirúrgico. E deixar a quimio para neoadjuvância se for preciso. Perfeito. Acho que a gente conversou bastante sobre os carcinomas epidermoides. Os glândulos salivar não são diferentes. A cirurgia é a base do tratamento. A radioterapia, eventualmente, junto com químio, também entra. Então, isso tudo a gente já conversou. E eu queria novamente trazer a doutora Roberta para a conversa sobre os tumores de tireoide. Os tumores de tireoide, o tal do prognóstico feliz. Quanto mais cedo, melhor prognóstico, altíssimas taxas de cura. Então, tireoide é o protótipo disso, né, doutora Roberta? Tem sido Vamos cada vez falar mais diagnosticado, cada vez mas mais. acompanha também um excelente prognóstico. A senhora já falou dos subtipos, histológico papilífero sendo mais comum. E aí tem os outros, né? Folicular, medular, Sim, anaplásico, superagressivo, né? sim. Mas o olhar da senhora para esses pacientes que o Gatti, o Sérgio, a Aline, a Bia, o Luigi, não sei se opera tireoide também não, né, Luigi? Não. Que os meninos aqui mandam para a senhora no pós-operatório. Qual o próximo passo? Chegou um paciente com câncer de tireoide operado na sua frente. Como é que é o Na verdade, mindset da senhora? o paciente fez os dois caminhos, né? Em Ou o geral, contrário, né? Foi e ele vem voltou, né? primeiro para o endócrino, a gente manda para o cabeça e pescoço. Em geral, eles não vão direto no cirurgião, né? Existem, claro, aqueles que vão, mas eles vêm com um nódulo e a gente opta por puncionar naqueles que são elegíveis para punção, né? Que são suspeitos, enfim. E aí eles vão, operam e muitas vezes depois voltam para a gente. Quer dizer, a ideia a conduta, né? É tireoidectomia total, e aí esses pacientes vão usar levotiroxina para o resto da vida e a gente vai acompanhando, né? O tratamento é bastante simples na maioria dos pacientes, quer dizer, ele vai manter, aí dependendo do tipo histológico, enfim,
de como era esse tumor antes, aí a gente vai manter esse TSH um pouco mais baixo ou já próximo ao normal, quer dizer, vai depender muito de cada um. Se o paciente fez iodo, se não fez, quer dizer, vai depender da evolução de cada caso. Agora, o bom, assim, esses que eu acompanho, né, os tumores de tireoide são os bonzinhos aqui dessa mesa, né? Assim, acho que eu aprendi bastante com vocês hoje, acho que vocês falaram muitos pontos importantes. A grande maioria dos tumores de tireoide evolui muito bem, felizmente, né? Então, o paciente é submetido à cirurgia, iodo radioativo ou não, dependendo da situação, e aí a gente mantém com levotiroxina e vai seguindo esse paciente. Quer dizer, tem algumas coisas para serem feitas, vamos dosar a tireoglobulina, vamos fazer investigação se tem presença de metástases ou não, dependendo do tipo histológico, enfim. Mas são tumores que tendem a evoluir bem. Eu acho que o que a gente precisa ter em mente é que, como eu falei antes, quer dizer, existe um excesso de diagnóstico, mas também a gente não pode deixar passar aqueles tumores que precisam ser diagnosticados e tratados, né? Existe a tal da cancerofobia aí, como o colega falou, quer dizer, o paciente chega para mim no consultório com nódulo de tireoide, ele já acha que ele tem um câncer. Não é assim. Mais de 90% dos nódulos de tireoide são benignos. Então, isso que a gente precisa saber triar, mostrar para o paciente quais são aqueles que têm uma probabilidade de ser maligno e a probabilidade de ser benigno e orientá-lo e encaminhar para a cirurgia. Depois ele volta e a gente vai seguindo. Acho que é isso. Bia, quer comentar para quem você encaminha ou se eventualmente fica na tua mão o paciente, para quem você manda fazer esse iodo que a doutora Roberta comentou, essa complementação no pós-operatório, né? O Os casos profissional que indicados, né? faz a complementação, inclusive a dosagem dessa radiação que vai ser aplicada e administrada para o paciente é o médico nuclear, né? E nós não temos aqui esse serviço, né? Inclusive é um gargalo aqui do 9 de julho, infelizmente nós não temos, mas é o médico nuclear. E depois o segmento pós. Quando o paciente ele vem para mim encaminhado de endocrinologista, eu faço questão que ele volte com o endocrinologista, mas eu também quero vê-lo. Então, o que eu oriento? Vamos fazer aí uma parceria, cada vez com um aí, né? E às vezes não há um endocrinologista aí nesse segmento dele. E a gente tem mão para seguir também, né? A maior parte dos nossos pacientes são portadores aí de cânceres de tireoide, então nós temos aí a gente consegue fazer esse segmento. Tem alguns cirurgiões que não gostam, eu adoro, então eu não faço questão, não. Gatti, quer complementar alguma coisa aí desse manejo pós-op e principalmente no que tange aí a iodoterapia? Sim. Acho que fazendo aqui esse paralelo aqui, sou parceiro do Amon aqui para a Bia nessa questão da parceria multidisciplinar, não somente com outras especialidades não médicas, mas a endocrinologia, do meu ponto de vista, não tem como um cirurgião de cabeça e pescoço fazer um tratamento adequado sem um parecer e uma parceria com o endocrinologista. A gente sabe que a retirada, como a gente está falando aqui na questão da tireoide, quando você tira a tireoide, é muito mais do que um órgão que vai produzir T3 e T4 para suprir a demanda metabólica. Toda a estrutura, qualquer órgão nosso, ele passa pelo regente que é a tireoide. Então, uma vez que eu modifico isso, o comprimido que o paciente vai estar tomando e a forma que vai ser metabolizado aquele comprimido, ele modifica para o sexo, ele modifica para o peso, se o paciente ele tem uma cirurgia bariátrica prévia ou não, se ele já tem algum distúrbio nutricional ou não, se é um paciente que tem refluxo e faz um tratamento com um inibidor de bomba, isso por si só já modifica a absorção e, consequentemente, o metabolismo desse paciente. Então, muitas vezes, o objetivo do cirurgião de cabeça e pescoço, quando a gente segue, por exemplo, a ATA para fazer o segmento do câncer de tireoide, a gente tem alguns aims, né? Alguns alvos de uma tireoglobulina, um alvo num TSH, para saber que aquele câncer está controlado. Só que o paciente é muito mais do que o câncer que a gente tirou dele. Então, preciso saber como está o perfil metabólico geral desse paciente, como que ele está encarando, o organismo dele está encarando aquele tratamento, se a absorção daquele comprimido ou daquele tipo específico, a gente sabe que a proteína que carrega o hormônio varia de marca para marca, então tem alguns pacientes que eles têm uma resistência a determinada marca e precisam mudar a marca da medicação
para ter uma boa absorção e, consequentemente, um tratamento adequado. Então, tudo isso daqui, uma vivência do endocrinologista é fundamental, né? Aquele olhar metabólico geral, não somente funcional para a tireoide, ele é fundamental para aquele paciente ter uma boa adesão. E a gente sabe que a perda da adesão do tratamento tem muito da questão da relação médico-paciente, de como que o paciente ele se sentiu confortável e seguro conosco, mas também a forma que a gente está conduzindo do ponto de vista medicamentoso. Muitas vezes ele se vê, uma questão que a gente coloca, e o Sérgio até falou bem dessa questão do qual a expectativa do paciente. A expectativa do paciente ele vai além somente daquela informação que ele recebeu. Às vezes o comprimido que ele está tomando, a forma que está tomando, é para a vida inteira, não é para a vida inteira. Está indo de encontro com algumas outras medicações que ele já faz uso. Muitas vezes o paciente já faz uso de 5, 6 medicações, a gente está somando um a mais para ele. Então, esse perfil metabólico e como essa medicação ela reage com as outras medicações que ele já utiliza e com a biodisponibilidade dessa medicação, ela é crucial para ter uma boa aderência do paciente, que é uma medicação que ele vai tratar o resto da vida. O câncer de cabeça e pescoço, diferente de outros, a gente não fala só de 5 anos livre da doença para falar sobre cura e segue a vida. A gente sabe que alguns tipos de câncer, não, talvez não o de tireoide, mas alguns outros tipos, subtipos, principalmente carcinoma espinocelular, a gente vai ter uma permanência dele no nosso consultório por muito mais tempo do que isso. Então, eu preciso ter um respaldo técnico de um especialista metabólico para ver como esse paciente está se comportando. Até porque, como a gente falou, não da tireoide, mas a maioria dos pacientes são pacientes da terceira idade. Então, o metabolismo desse paciente, ele é, por si só, fadado a ter alguns outros problemas que eu preciso, como cirurgião, encarar que eu tenho uma limitação técnica, uma limitação de conhecimento, que eu preciso compartilhar ele e ter uma visão ampla do seu metabolismo. Doutora Roberta, a gente já está caminhando para o final aqui. Os comentários finais sobre a ioterapia, se a gente ainda mantém aqueles critérios de tamanho, envolvimento linfonodal para indicar, né? E a dose. E na sequência, a senhora, por favor, já pode fazer os comentários finais para a gente encaminhar e fazer uma rodada final de fechamento, por favor. Certo. Como já foi falado aqui, quer dizer, quem vai calcular a dose é o pessoal da medicina nuclear, né? Então é interessante o paciente ser encaminhado depois para um bom serviço que faça isso. E aí vai depender muito, assim, de como era o tumor, tamanho, invasão de cápsula, invasão de vaso, enfim. Se era um tumor mais agressivo ou não. Se for um tumor, um micropapilífero, por exemplo, sem invasão nenhuma, esse paciente não vai fazer iodoterapia. Vai depender muito de cada situação mesmo. Obviamente, o medular e anaplásico não, né? Não seriam nem encaminhados, mas assim, a gente falando mais de papilífero, que é o mais comum, quer dizer, alguns pacientes sim se beneficiam da ioterapia, mas não todos. Isso tem épocas que os critérios mudam um pouco, mas atualmente a gente tem realmente levado em conta tamanho, invasão, enfim, metástase, etc., né? E os pacientes toleram muito bem a ioterapia, ficam bem, quer dizer, um ou outro reclama um pouco de boca seca depois, mas eles toleram bem. Eu acho que, como vocês falaram aí, quer dizer, é interessante o paciente voltar também para a gente para acompanhar. Muitos dos pacientes que eu tenho que fizeram tireoidectomia, eles continuam passando no cirurgião de tempos em tempos e fazem um acompanhamento mais próximo comigo, né, ou com outros colegas endocrinologistas, porque realmente a gente vê uma outra, assim como foi falado também, quer dizer, a gente acaba vendo o paciente de uma maneira um pouco diferente, mas eu acho que é interessante, ele fica com um vínculo com o cirurgião também, então ele passa, ele faz um acompanhamento também com o cirurgião muitas vezes, né? Eu acho que é isso, quer dizer, eu gostei muito da reunião, gostei muito do que todos falaram aí, eu acho que foi proveitoso. Excelente. A Aline precisa sair, tem cirurgia daqui a pouco. A Aline quer abrir com os seus comentários finais e você já pode ir se servindo, tá? Tem uma mocinha ali fora, já vai porrando. Espero que só. Mas, assim, queria agradecer novamente, né, pela oportunidade dessa reunião do Júlio Verde. Acho que de tudo que a gente comentou, o que o Luiz falou, que a gente também tem falado, é a importância da detecção precoce dessas lesões. É triste quando a gente vê paciente que fica aí
zanzando de consultório em consultório, fala que passou com vários colegas médicos e que não consegue identificar e nem encaminhar, né? Porque, assim, não dá voz ao que o paciente está falando. Às vezes, uma dor de ouvido que persiste, que não é uma lesão que você está vendo, mas é uma queixa que ele tem. Então, é muito importante a gente passar essa informação para frente, saber identificar e saber encaminhar, saber que existe, né, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, que muita gente não conhece. E é isso, eu acho que o conhecimento muda e salva vidas mesmo, né? Acho que de, de lembrete final era isso que eu queria falar. Agradecer. Eu queria fazer um comentário importante, assim, apesar de todo esse excelente prognóstico, né, dos tumores de tireoide, a gente precisa lembrar, você vê, eu tenho, rapidamente aqui, eu tenho pelo menos uns 5 pacientes com câncer de tireoide metastático. E, fazendo jus aqui, muito justamente aqui, já agradecendo de público a presença da Knight. A Knight é uma parceira antiga. Eles têm um produto, uma medicação para câncer de tireoide metastático. Isso é importante dizer, tá? Para esses pacientes com tumor. Esses pacientes existem, esses pacientes, ou não? Não, pode acabar, Diga, depois eu diga, complemento. diga. Não, eu ia só falar isso, né? Que apesar de a gente falar que o câncer de tireoide é um câncer bonzinho, mas assim, existem aqueles pacientes que vão mal, né? Mesmo os carcinomas papilíferos, tem os 3 a 5% dos casos que eles vão ter recidivas, né? Metástases, e vai ser difícil de controlar a doença. Então, é importante, depois que opera, ter esse controle com o cirurgião, com o endócrino, dosar bem as taxas e ficar atento, porque vai ter, infelizmente, os pacientes que vão mal, né? E nesse sentido, eu acho muito importante a gente ter isso, não perder isso de perspectiva, né? São tumores que devem ser apropriadamente tratados em centros de excelência, com profissionais especializados. Esses doentes, a gente está falando de pacientes jovens, pacientes que foram submetidos a uma tireoidectomia, são pacientes que precisam, muitas vezes, fazer uma adjuvância com a iodoterapia, ser apropriadamente seguido pelo médico nuclear, porque esses casos, infelizmente, mesmo fazendo isso tudo, às vezes recidiva. E recidiva em linfonodo, e recidiva sistemicamente, inclusive em pulmão. Uma das minhas pacientes, que passou, a mais recente que passou comigo, estava fazendo uma trilha no Machu Picchu, rapaz, e passou mal lá. E o diagnóstico foi dado lá, em 2017. Você vê, olha a história natural, isso que eles estavam falando. São pacientes jovens na idade laboral, né, ativa, acima de qualquer suspeita para um tumor metastático, mas esses pacientes acabam, infelizmente, às vezes têm. E essa medicação da Knight vem sendo utilizada já na primeira linha. Foi quase que sextuplicou a sobrevida livre de progressão desses pacientes. Então, a gente precisa estar muito atento a essas oportunidades. Esgotadas as doses de iodo, tem a iodo terapêutica pós-operatória, mas tem a iodo também para tratamento de doença avançada, metastática. Então, pós-esgotamento das doses terapêuticas de iodo no cenário avançado, a gente começa a lançar mão dos TKIs utilizados aí para câncer de tireoide e é uma opção, assim como imunoterapia. Não podemos esquecer, mas imunoterapia para SEX, não para tireoide. E especificamente para um tireoide chamado anaplásico. A gente já tem até alguns dados de imunoterapia muito interessantes para esse subtipo específico. Então, os TKIs são uma arma importante para a gente. Eu queria só, para a gente finalizar, ver se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, algum ponto. A Cíntia teve uma paciente que ia passar comigo com medular, doutora Roberta, né? Que valeria a pena a gente ter isso estruturado. Ela ainda talvez vá passar, mas é um caso da Cíntia que pediu para eu acompanhar, tem uns 10 dias mais ou menos. Então, assim, são casos muito raros, mas casos que existem, né? Câncer metastático, medular, o anaplásico, esses casos são muito raros, mas eles existem, né, Cíntia? Você levantou a mão? Gente, sem estender muito, mas queria parabenizar a iniciativa. Eu sou oncologista clínica, não faço a parte de cabeça e pescoço, mas a gente tem uma intersecção de população, porque eu faço uro também.
Então, os cânceres de bexiga, eventualmente, a gente tem tumores múltiplos e acabam sendo um fator de risco comum. Só uma provocação aqui, que eu acho que a gente deveria reestruturar, não sei se foi estruturado alguma vez, a linha de cuidado de cabeça e pescoço, né? A gente está falando de autoimagem, a gente está falando da psicologia ter um papel importante, a gente está falando do antitabagismo ser uma iniciativa importante mesmo naqueles que já fizeram o diagnóstico, né? Por tudo, por desfecho de cirurgia, novos tumores e desfecho em tratamento, né? Então, eu acho que a gente talvez nós aqui pudéssemos sentar e rever essa linha de cuidado. E uma dúvida que eu tenho é a nasofibro, por exemplo. Hoje, se eu mandar uma nasofibro, né, para o CMI, pedir, né, uma avaliação, vocês conseguem fazer via convênio? Como que é isso? A gente tem aqui disponível de bate-pronto, né? Como que fica isso? Olha, não sei se a Otorrino faz, mas a gente já pediu isso várias vezes e aí, até hoje a gente não teve ainda um feedback de ter a nasofibro por questões diversas aí da instituição. Eu acho que tem toda a estrutura para ter. Aliás, o que você colocou, na minha opinião, é uma coisa, é uma bandeira que eu levanto já há alguns anos aqui e que vem de encontro com isso, com essa ação que o Marcos está tendo de unir aqui as múltiplas especialidades relacionadas à cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço é uma especialidade muitas vezes oculta, porque o paciente não sabe que a gente existe, ele não procura a gente diretamente. Ele procura a endócrino, procura o clínico, procura o ginecologista, enfim, dentista e diversas outras áreas, otorrino, e acaba chegando para a gente já encaminhado, né? Então, assim, a gente fica no background, né? A gente não consegue ter às vezes, uma força individualmente para poder fazer o serviço acontecer da maneira como ele tem que ser. E aí fica esse gancho aqui como um apelo até para nosso próprio corpo clínico, para que a gente possa realmente ter uma interação maior, né, com todas as especialidades aqui da casa e formar um time que realmente vai cuidar desse paciente. Sabe, o paciente de cabeça e pescoço, ele é um paciente rejeitado pela sociedade. Primeiro porque é difícil você compreender os sítios anatômicos da cabeça e pescoço. Segundo, até pelos próprios colegas, às vezes a gente tem pacientes que usam uma simples sonda nasointeral, quando chega no PS, e eu estou falando não é especificamente no 9 de julho, não, é em qualquer lugar, tá? É um terror, é um medo em se manusear isso. Eu estou com um paciente internado num outro hospital pós-laringectomia total, que já me chamaram 500 vezes para ver a cânula de traqueostomia dele, que estava sempre no mesmo lugar, funcionando perfeitamente. Mas sabe por quê? A pessoa não tinha coragem de simplesmente manusear uma cânula de traqueostomia num laringectomizado total. Então, assim, existe um mito, existe medo, existe preconceito. Esses pacientes, muitas vezes, eles são discriminados na própria sociedade, porque não conseguem sentar numa mesa, né, para fazer uma refeição em conjunto com amigos e família, com sonda, trato, tossindo. Então, a gente precisa realmente cuidar desses pacientes, né? E o envolvimento, o acolhimento dele é só por quem consegue entender isso, né? Então, assim, a estrutura do 9 de julho, ela é fantástica, fantástica. Sempre falei isso, eu estou aqui há 25 anos. É uma estrutura muito boa. Só falta para a gente a medicina nuclear, mas é excelente aqui, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. E, assim, eu não sei se cabeça e pescoço tem tumor board, né, como a gente tem nas outras especialidades. E eu sou recém-chegada de um outro serviço que eu vivi durante 11 anos. E a nossa estrutura aqui é uma estrutura muito boa. A gente tem uma equipe multidisciplinar extremamente habilitada para dar esse suporte, mas eu acho que talvez falte a gente desenhar de fato a linha de cuidado da cabeça e pescoço e detectar quais são os artifícios, né, o arsenal que a gente precisa para efetivamente oferecer a melhor linha de cuidado na cabeça e pescoço. E aí vai caber a nós, a gente faz essa lista, entrega na mão de quem de quem faz, e aí a gente vai conseguir essa parceria. Mas muito parabéns aí por todos. Obrigada. Mais alguém?
Bom, pessoal, alguém quer comentar mensagens finais, comentários para a gente encerrar aqui? Alguma mensagem? Bom, queria agradecer aí novamente essa oportunidade. Eu acho que esse tipo de reunião, independentemente de ser vinculada ao Júlio Verde ou não, ela é fundamental, até para a gente conhecer o rosto do corpo clínico, acho que da instituição. Acho que uma das coisas que a gente tem um corpo clínico de várias especialidades muito amplo e que é perfeitamente técnico, capacitado, só que muitas vezes a gente desconhece a pessoa que está tomando café do lado, eles não sabem qual é a especialidade, eles olham no crachá e falam, só está escrito médico, não sei se ele é da URO, se ela é enfermeira daqui da equipe da dor, se essa pessoa é da radioterapia, muitas vezes a gente desconhece o rosto da própria equipe. E não conhecer o rosto da própria equipe, acho que é um tiro no pé de uma instituição que tem tanta qualidade, tantos nomes gabaritados aqui, e que a gente perde a oportunidade de montar uma estratégia para o paciente, uma jornada desse paciente que chega para nós. A cabeça e pescoço, concordo que ela é uma especialidade que muitas vezes próprios médicos desconhecem até onde vai, o que acaba tratando, o que acaba não tratando. E isso é ruim para a instituição. Não por culpa, talvez, da instituição, mas por culpa de nós mesmos de não termos sentado e feito essa estratégia, ou então de não ter ido atrás e insistido nesse conhecimento das nossas equipes. E a gente que acaba lidando com oncologista, a gente sabe que a equipe da oncologia também é diversificada, então tem a equipe da oncologia, mas que lida só com a parte da uro, que lida só com a parte do tórax, e esse tipo de vínculo aqui, esse início, realmente, desde que eu estou na instituição, não estou tanto tempo quanto o Sérgio, mas o pouco tempo que eu estou, eu nunca vi esse tipo de movimentação. Então, eu queria parabenizar essa iniciativa. Sei que você veio aqui para a instituição para trazer essa importância da cabeça e pescoço, então, parabenizo esse trabalho, esse projeto seu, e que eu tenho certeza que só tem a trazer benefício para a instituição e, consequentemente, para o paciente que a gente tem no nosso dia a dia, que sim, é um paciente que ele tem as suas dificuldades do dia a dia, né? Nem querendo me estender muito, mas saiu uma publicação recente da Sociedade Americana de Cuidados Paliativos trazendo qual que é o principal medo do paciente depois do tratamento versus qual que realmente foi o efeito depois do tratamento e se eles se alinhavam com a expectativa do receio e depois. E o que se alinhava era a questão de dor, e a gente tem um time de dor excelente, a questão da rejeição da sociedade, a questão da o próprio autoimagem desse paciente que foi abalado. Então, a equipe de psicologia, psiquiatria, ela precisa estar atuante, a forma e a perda da autonomia para autocuidado. Então, esses são os principais medos do paciente da cabeça e pescoço. Muito mais do que perder um órgão, muito mais do que uma traqueostomia, do que, às vezes, de uma sonda, apesar de ser uma perda da autonomia, mas não era a sonda em si, mas era a perda do autocuidado, a necessidade de depender de um terceiro. Então, a gente está lidando com um paciente que tem uma grande demanda e que a gente tem estrutura para acolher essa demanda. Talvez falte para a gente unir essas pecinhas nesse quebra-cabeça que está posto à mesa e a gente já sabe exatamente onde estão cada peça para montar esse quadro. Não, fantástico. Eu acho que essas dinâmicas são muito importantes. Esse trabalho, mais do que fazer uma coisa para fora, que eu acho que também a gente tem que fazer, esse trabalho de interno, né, para mim é muito importante, porque quando eu cheguei aqui eu não conhecia praticamente nenhum de vocês, alguns de nome. Então foi muito importante porque foi um contato, uma interação um a um, né? A gente construir isso junto. Acho que nesses 4 meses eu estou bem satisfeito assim com o desfecho de ter conseguido, sabe, já reunir muitos de vocês, conhecer pessoalmente, chamar, ter um contato direto. E a gente tem muito caminho e muito trabalho, né, pela frente. O 9 de julho, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer, o 9 de julho não é reconhecido como um hospital de referência em tumor de cabeça e pescoço, não é, definitivamente. Mas eu espero botar um tijolinho e ajudar nessa jornada. Assim, tem muito trabalho pela frente, muito mesmo. Mas contem comigo, contem com o nosso time, muitos daqui são do nosso time. A Paola tem um trabalho fundamental nisso, de ajudar esses pacientes de tumores de cabeça e pescoço na interação, na monitorização de efeitos, de mitigação, de desfecho, de efeitos colaterais e melhora dos desfechos, né? Agradecer a doutora Roberta, que está à distância, agradecer ao Luíde,
a Bia Cavaleiro, a Paola mais uma vez, a Aline Viana, o Sérgio, o Arthur Gatti, a vocês, em particular também a Mara da Night, que nos proporcionou esse belíssimo almoço, né, Mara? E que a gente vai agora ter o prazer de confraternizar. E lembrando, né, assim, a gente está falando de tumores com muito bom prognóstico tireoide, mas os de cabeça e pescoço, os SECs de cabeça e pescoço, são uma entidade muito heterogênea, de apresentação muito distinta, sítios anatômicos complexos, precisa de um time experimentado, como que vocês estão vendo aqui. Os tumores eles podem ser localizados, localmente avançados ou metastáticos. Isso tudo a gente já conversou na jornada aqui, mas para os metastáticos tem muita coisa saindo, seja SEX, seja tireoide. Então, o Lenvima, Levantinib da Night, é uma droga fantástica, é o que a gente usa de cara para esses pacientes com doença avançada, para SEC metastático. Então, eu não falei quase nada do cenário metastático, porque realmente é a minoria da minoria, um caso isolado, não vou dizer isolado, mas é a minoria dos metastáticos. E aí a gente usa imunoterapia também. E a gente vai ter outras oportunidades de aprofundar nisso. Eu acho que a gente pode encerrar 1h30 aqui. A gente já pode ir para a nossa confraternização. Queria agradecer sinceramente a todos, viu? Doutora Roberta, e a vocês aqui pela Obrigada. presença, Mara e Night em especial. E o time da organização. Vamos nos confraternizar ali, pessoal. Obrigado.